pessoal, como vai? Tudo bom? Bom, eu recebi uma mensagem da parte do Senhor já tem algum tempo e, bom, na verdade, eu demorei a gravar essa mensagem porque eu entendi que não era o tempo. E agora o Espírito Santo tocou meu coração que chegou o momento de eu estar gravando essa mensagem. Bom, agora já são 1 hora da manhã, a galera aqui em casa já foi deitar. É, enfim, e tem aqueles momentos que a gente não consegue dormir, né? Fica matutando, fica refletindo sobre uma mensagem, sobre algumas situações que estão acontecendo no nosso cotidiano, que acaba entristecendo a gente. Eu gostaria de compartilhar uma passagem bíblica com vocês, e é a respeito de possessão demoníaca, né? É a respeito de como que Satanás ele age na vida das pessoas. Infelizmente tem muita gente que acredita em Deus, mas não acredita que Satanás existe, né? E ele existe, porque tudo nessa vida existe o oposto. O bem existe, o mal também existe. Existe o salgado, existe o insosso, né? E existe Deus e existe Lúcifer, certo? Agora, o que eu queria compartilhar com vocês é que nós formatamos na nossa mente uma maneira em que as forças malignas, Satanás, ele atua, certo? Então, quando a gente pensa nisso, em possessão demoníaca, a primeira coisa que vem na nossa mente sempre é uma pessoa com os braços virados para trás, retorcido, a cara deformada, a voz mudando, ficando aquele negócio meio ogro assim, né? É, Olha, isso eu acredito que exista, até porque quando a gente lê as escrituras, a gente vê o endemoniado gadareno, né? Eu consigo imaginar que ele conversa com Jesus, né? E Jesus pergunta e ele responde que é legião, ou seja, há um principado ali, vários demônios, né? E eu acredito que ele realmente estava com a face contorcida e tudo mais. Só que eu queria lembrar a todos que essa não é a única forma de possessão demoníaca que existe, né? E aí eu vou compartilhar algo aqui com vocês, tá? Que está no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 3. Vamos lá? E está escrito assim, ó. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Ponto. Aqui está dizendo claramente que Judas ele foi tomado, existiu uma possessão demoníaca aqui em Judas, né? Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, certo? Aclara que ele era um dos 12 discípulos de Jesus, certo? E eu pergunto, Judas, quando Satanás entrou em Judas, o texto mostra pra gente que Judas ficou deformado, aquela coisa, virou os braços para trás, aquela, enfim, né? Toda aquela situação. O texto não mostra isso pra gente, certo? Mas a gente continuando a ler, a gente vai ver que qual foi a primeira coisa que Judas fez quando Satanás entrou nele. Pergunta, resposta, vendeu Jesus. Então eu queria compartilhar com os meus irmãos, com meus brothers e sisters aí, né? Que a primeira coisa que Judas fez quando estava possesso por Satanás foi vender Jesus. Queridos, é triste, mas tem muita gente, tem muito Judas, certo? De terno e gravata hoje em dia, não pela vestimenta, né? O terno e gravata, na verdade, a gente tem um certo preconceito, também por causa dos políticos, advogados e tudo mais, né?
e a gente vincula logo terno e gravata, opa, né? Enfim, mas tem muita gente, o que eu quero dizer é que tem muita gente que está possessa por Satanás vendendo Jesus. É isso mesmo, é vendendo Jesus. Vendendo por não trocados, não 30 moedas, não 30 dinheiros, como a Bíblia mostra pra gente, mas por muito mais. Em campanhas miraculosas, em ofertas. Poxa, eu sempre falo para a galera que me acompanha, os discípulos que o Senhor confiou a mim em estar, enfim, né, direcionando. Eu sempre falo, poxa, gente, não existe, cara. Quando a gente lê as escrituras, a gente vê que a oferta é segundo um coração voluntário. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê que a igreja crescia em número e em, como é que se diz? Com a comunidade, né? Em simpatia com a comunidade. E a gente continua lendo e vê que cada um contribuía segundo as suas propriedades. E assim era repartido segundo as necessidades. Ou seja, os que tinham contribuíam e os que não tinham recebiam ajuda. Hoje virou ao contrário. O necessitado é o que dá para o que tem ter cada vez mais. Isso, infelizmente, passou do patamar político da nossa nação, talvez até do nosso planeta, e entrou na igreja. E hoje, dentro da igreja, o que tem a propriedade é o que recebe do que tem a necessidade, certo? Infelizmente, tem muita gente que está levando a vida vendendo Jesus. E a Bíblia mostra pra gente que quando Satanás ele entrou em Judas, a primeira coisa que Judas fez foi vender Jesus. Poxa, gente, tem gente ganhando a vida vendendo Jesus. Tira, por favor, da sua cabeça que possessão demoníaca obrigatoriamente está vinculado a cara retorcida, a voz modificada, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa existe? Claro que existe, a Bíblia mostra pra gente. Mas não é só isso. Satanás ele pode estar agindo através de muita gente que você não vê nenhuma transformação física, mas se você for olhar, eles estão ganhando a vida vendendo Jesus, cara. E sinceramente, isso para mim é exemplo de Judas. Bom, é com muito pesar que eu gravo esse vídeo. Não estou gravando com felicidade, com alegria no meu coração, porque esse é um tema triste de se falar. Mas precisa ser falado para que você fique vigilante, certo? Não é para você sair por aí apontando para as pessoas, citando nomes e coisas do tipo. Não, a gente não está aqui para julgar pessoas, certo? Mas o livro de João diz para a gente julgar segundo a reta justiça. Então julgar o quê? Julgar atitudes. Julgar posturas, não pessoas, certo? Então, assim, queridos, por favor, quando você escolher um líder para você seguir, para esse cara estar te direcionando, por favor, escolha um que não ganha a vida vendendo Jesus, tá bom? Então, assim, esse é o recado que eu tinha a dar para vocês. 1h da manhã eu vou dormir. Espero que vocês tenham uma boa noite de sono e fica com Deus, galera. E vigia, vigia. Tem gente que pode estar tomado por Satanás aí e essa pessoa tá guiando a sua vida espiritual, tá bom? Beijo, fica com Deus.